Amados de Deus e queridos irmãos, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. E hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre Portugal. Sobre Portugal. E por que nós decidimos fazer essas declarações que nós estamos fazendo a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Eu estive nessa instituição por mais de 30 anos. Por mais de 30 anos. Muito bem. Quando nós fomos para Portugal, em 2002, nós fomos para Portugal em 2002. Então, nós substituímos o Bispo Renato Maduro, falecido Bispo Renato Maduro. Bom, e lá nós encontramos já uma situação crítica na igreja, porque as pessoas lá para participar da Fogueira Santa, por exemplo, elas eram atendidas e tinham que dizer quanto que elas iam dar, qual era o voto delas, quanto que elas tinham que dar. Então já havia isso lá. E é claro que nós tentamos mudar isso. E muitos investimentos foram feitos em Portugal. Muitos investimentos foram feitos em Portugal. Não apenas com recurso de Portugal, mas com recurso de Angola, que também vamos falar numa outra oportunidade a respeito de Angola. Então, com recursos de Angola. Muito bem, como eu já falei para todos vocês, eu errei, eu falhei, eu traí a minha esposa. Então, ela me perdoou, meu filho me perdoou, nós nos reconciliamos. Aliás, nem precisamos nos reconciliar, porque ela me perdoou, né? O Bispo Macedo, na época, falou que ia nos ajudar, que ia nos orientar, ajudar, mas depois simplesmente parou de falar comigo, já não recebia mais os meus e-mails, e eu que morei com ele, nós moramos juntos, sei de muitas coisas, sei de intimidades do Bispo Macedo, que moramos juntos. Muito bem. Então, foi-me colocado a seguinte opção, para mim trabalhar aqui no Rio de Janeiro, no departamento da igreja, departamento de aluguéis, onde também vi muitas coisas erradas lá, que também vamos ter oportunidade de falar, mas hoje o assunto aqui é Portugal. E aí, estava trabalhando lá. Tinha apartamento da igreja, tinha um carro da igreja e tinha um salário da igreja. Aí me mandaram para Moçambique. Me mandaram para Moçambique, aonde lá também eu trabalhava na Record. Eu trabalhava na Record, ganhava pela Record. Ganhava lá pela Record. Mas eu não quis ficar lá em Moçambique e voltei para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, nós fomos então, o bispo falou para a gente entrar em contato com o bispo Clodomir, porque eu mandei um e-mail para ele dizendo que não iria ficar lá, e esse e-mail então ele respondeu, não respondia aos outros, mas esse ele respondeu. Eu até, uma certa ocasião, questionei o bispo Clodomir, falei assim, olha, o bispo não me atende mais, o que está havendo, o que está acontecendo? Aí ele falou, não, é que o bispo está cheio de compromissos e tal. Eu falei, olha, tudo bem, mas eu acho que ele já está me jogando para escanteio, mas tudo bem. Então esse e-mail que eu mandei de Moçambique, ele respondeu dizendo que era para mim procurar o bispo Clodomir aqui no Rio de Janeiro. Foi o que eu fiz. Então foi me dado um cargo político
na prefeitura de Caxias, na prefeitura de Caxias. Só que esse carro, que eu ganharia R$ 6.800 por mês, R$ 6.800 por mês, eu também não quis ficar. Eu fiquei um mês, segundo mês, e como não tinha que prestar serviço, eu não quis ficar lá. Eu não quis ficar. Então eu decidi também sair. Então, não foi a instituição que me tirou. Eu quis sair. Porque eu poderia estar lá recebendo até agora. Eu poderia estar recebendo, de repente, um apartamento, um carro. Poderia, mas eu não quis. Então decidimos abrir a Igreja Cristã do Recomeço, para fazer um trabalho diferente desse trabalho que nós estávamos acostumados a fazer. E aí, um rapaz chamado Pastor Júnior Monsani estava lá em Portugal, aliás, estava aqui no Brasil, e disse: bispo, eu vou para Portugal, o senhor gostaria a gente abrir lá a igreja? Eu falei: tá bom, então vamos abrir a igreja. E fomos abrir a igreja, eu não, mas o pastor Júnior Monsani foi abrir a igreja lá em Portugal, e abriu. Já estava dando umas 40, na inauguração deu 40, 50 pessoas, já estava dando umas 18, 20 pessoas todo domingo. Muito bem. Até aí tudo bem, ninguém falava de ninguém, havia alguns comentários, mas ninguém falava nada de ninguém. Nessa época lá em Portugal, o líder era o bispo Júlio Freitas. Júlio Freitas. Eu não sei o que o Júlio Freitas ele tem contra mim, ou se existe alguma coisa escondida dele em relação à minha pessoa, ou algum desejo dele, não sei, em relação à minha pessoa, que ele, o que ele fez? E existem informações, pessoas lá em Portugal já nos falaram que tem a mão dele por trás, Ele mandou fazer um folheto, e eu vou pedir aqui pro Lucas mostrar. Ele mandou fazer um folheto, olha só, milhares desses folhetos, milhares desses folhetos aqui. Deixa eu fazer aqui, porque eu não tenho muita intimidade ainda com essas coisas, mas eu quero aqui aumentar aqui. Olha só, pegou uma imagem de um homem cercado de várias mulheres, não aparece o rosto do homem, porque não sou eu. Nessa imagem aqui não sou eu, tá? Foi uma imagem uma montagem, como se diz. Aí colocou aqui a foto não vou falar das mulheres, vou falar aqui do Robson Gomes e do Fernandes, né? E tá faltando aqui uma pessoa, o bispo Valdir Correia. Tá faltando aqui o bispo Valdir Correia. Por que o bispo Fernandes está aqui? Porque ele saiu e foi para Mundial. Por que o bispo Robson está aqui? Porque ele saiu e abriu igreja, ou está abrindo igreja. Por que não está aqui o bispo Valdir Correia? Por que o bispo Valdir Correia não está aqui? Porque ele continua lá na igreja. Ele continua lá na Igreja Universal. E continua fazendo as mesmas coisas. Eu tenho mensagem dele. Eu tenho foto dele. Continua fazendo as mesmas coisas. Mesma coisa. Muito bem. Aí, ele distribuiu esses folhetos aqui para os membros da igreja. Mandou distribuir na porta lá da Igreja Cristã do Recomeço. As pessoas infiltradas dentro da igreja falavam de colocar bombas dentro da igreja.
um terrorismo sem precedentes. E aí o pastor Júlio Monsani, que a esposa estava grávida e também por questões financeiras, ele resolveu voltar para o Brasil e tivemos que fechar lá a igreja. Então, olha aqui. Imagine só um líder religioso mandar fazer uns folhetos desse para denegrir a nossa imagem, falando de alcoolismo, prostituição, pornografia. Mas por quê? Porque nós decidimos abrir a Igreja Cristã do Recomeço. E por que eu também comecei a falar agora dessas coisas? Porque quando nós saímos, eu e minha esposa, decidimos abrir a igreja, o meu filho Lucas, que hoje tem 19 anos, ele decidiu continuar lá na Igreja Universal. E nós deixamos. Porque nós somos assim, nós não interferimos na opinião das pessoas. Mas eu sabia que ele iria receber lá dentro represárias. Ele iria receber represárias. Então, eu não falava nada. Até deixando Deus agir na vida dele. Até que Deus abriu os olhos dele, não fomos nós. Ele tomou a decisão de voltar, de sair também da Igreja Universal. Inclusive está aqui agora gravando o vídeo. E aí sim, com o meu filho aqui, porque o meu filho estava lá nas Filipinas. E eu não sabia o que poderia acontecer com ele lá. Eu não sabia. Porque eu nem sei o que pode acontecer comigo. Eu nem sei o que pode acontecer comigo. Então, eu esperei ele voltar, ele voltou. E a partir do momento que ele voltou, eu tomei a minha decisão. Eu vou agora expor também tudo. Se eu tiver que expor, eu vou expor tudo. Eu ainda não falei, e nem aqui por exemplo, de situações lá de Portugal, como os investimentos, como que eram feitos os investimentos para se construir lá em Portugal, da onde vinham os recursos. Olha, as viagens que eram feitas, porque eles falam das minhas coisas, né? Mas os hotéis de luxo na Europa, em França, Suíça, Dubai, cruzeiros, né? Espanha, carros, aviões, né? Lá em Portugal, compras em lojas de grifes, adoção de criança, né? Do lar das crianças. Eu não estou falando ainda de muitas coisas. Então, mas dentro do possível e Deus permitindo, eu vou falar. Então, é por isso que eu tenho feito essas colocações. Porque eu sei que muitas pessoas que têm participado de Fogueira Santa, e eu até peço perdão a você que participou na minha gestão ou quando eu estava aí, me perdoe, porque você infelizmente está sendo enganada. O dinheiro, a maioria, não tem nada a ver com a obra de Deus. Não tem nada a ver com a obra de Deus. Aliás, não falei ainda da cobertura em Cascais. Né? Então, existem outros detalhes. Nós vamos falar, né? Nós vamos falar da televisão, da Record aí em Portugal. Vamos falar dessas coisas. Então, eu quero deixar aqui claro
que quem começou tudo isso, porque aqui no Brasil, o que acontecia? Um ou outro pastorzinho, sem expressão nenhuma, falava alguma coisa no desespero lá em Minas, aqui no Rio, lá em São Paulo, falava alguma coisa. Mas, lá em Portugal, que fizeram esse folheto com a foto da minha esposa, denegrindo a minha imagem de outras pessoas. Porque quando eu assumi o meu erro, eu falei que eu tinha errado. Aliás, ainda tentaram que eu colocasse outras pessoas. Ah, mas e o fulano? Perguntando, e o fulano? E o fulano, e o ciclano? E eu querendo poupar as pessoas. Não, eu falei, eu assumi. Eu errei. Mas tentando recomeçar, então o Júlio Freitas, lá em Portugal, fez isso. E não teve ninguém da instituição que tenha ligado para mim e tenha dito, olha, Alfredo, não era para o Júlio fazer isso, não era para ele ter feito isso. Ninguém falou isso, pelo contrário. Ninguém falou isso. Então, eu não tenho nenhum receio de falar as coisas. Tenho receio sim, porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas nós não temos nenhum receio no sentido de falar dos nossos erros e também expor. Agora vamos ter que expor de todo mundo, se assim Deus o permitir. Então eu gostaria de deixar esse vídeo para você, que você gostasse e você desse o seu ok, compartilhasse com outras pessoas e se inscreva no nosso canal, porque nós vamos falar mais coisas. Tá bom? E depois eu vou falar também do trabalho da Igreja Cristã do Recomeço. Como é que é o nosso trabalho. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.